E aí, beleza? Então, hoje eu vou começar uma série aí de 4 vídeos que eu vou estar fazendo, falando um pouco sobre a introdução aí do editor de texto Vim. Aí tu vai me dizer, pô, mas Bruno, tu já fez um vídeo sobre o básico de Vim. Pois é, mas eu tô refazendo, como eu comentei anteriormente aí, vou refazer e dividir até esses vídeos aí de introdução ao Vim, vou estar até agregando mais coisas aí a esses vídeos para ficar melhor aí para vocês compreenderem como que vocês podem estar começando aí nessa jornada aí com o editor de texto Vim, tá? Então esse vídeo vai ser o primeiro, mais introdutório aí, falando de coisas bem básicas dele aí, certo? Se tu recém instalou o Vim, tá? Então se tu aí tá na tua distribuição baseada no Debian ou no Ubuntu aí, né? Tu deu o teu sudo apt install Vim, né? Instalou o Vim, ou aí no teu Arch Linux, né? Deu um sudo pacman-s vim, aí tu vai estar com o teu Vim instalado na tua máquina. Como que tu vai começar a utilizar então o Vim, tá? Quando tu instala o Vim, também é instalado um binário aí no teu sistema chamado VimTutor, né? Para quem não sabe, o VimTutor ele é um tutorial do Vim aí que já vem então junto com o pacote do Vim quando tu instala ele. E é bem legal aí porque tu pode estar aprendendo aí diversas coisas, eu recomendo que tu faça ele. Mas eu vou estar demonstrando aí algumas das funções básicas do Vim aqui nesse vídeo também para tu estar conseguindo ter esse estímulo visual aí e entender melhor como que ele funciona. Eu tô aqui no meu diretório home, tá? E eu vou abrir o meu arquivo bashrc aí pra gente estar brincando um pouco com ele aí e ver como que a gente pode estar fazendo algumas modificações. A primeira coisa é que quando tu abre o Vim, que eu gostaria que tu começasse já a praticar, então, né, tu que está pensando em migrar talvez de um outro editor de texto pro Vim, tá? São as teclas de navegação básicas, então, que são o H, J, K e L. Tá? Então, se tu abrir teu documento aqui, em algum arquivo que já tem alguma coisa e quiser navegar nele, tu pode utilizar o J, então, para ir para baixo, tá? O K para ir para cima, o L para ir para a direita, tá? E o H para ir para a esquerda. Então tu vai começar a praticar isso daí, entra num arquivo que já tem um conteúdo aí e vai praticando aí subir, descer, ir para a direita, né? Ir para a direita e para a esquerda aí no teu documento, tá? Então talvez isso pareça um pouco não intuitivo no início, mas eu garanto para ti que depois isso vai ficando mais fácil. Depois que tu já conseguir se acostumar, mexer aí no documento com o H, J, K e L, tá? Tu pode estar me perguntando, pô Bruno, mas ficar JJJ, KKK, LLL para mexer aqui entre essas palavras é meio ruim, é meio lento. Como que eu posso estar me mexendo um pouquinho melhor? Com essas três teclas que eu vou explicar para vocês agora. O W, tá? O que o W vai fazer? É W de Word, então, seria palavra em inglês, né? E quando tu apertar o W minúsculo, então ele vai passar de palavra em palavra para o início da próxima palavra aí, tá? Vocês podem ver aí que ele passa, por exemplo, aqui nessa linha de cima, ó, se eu der um W, ele passa ali para as aspas fechando, depois ele passa pro aqui, ó, aqui que eu quero mostrar. Ele passa para o cifrão e depois passa para o T. Ou seja, esses símbolos especiais ele considera como sendo uma palavra, tá? Então se eu vier aqui no as e daí passar para o cifrão, depois ele não vai passar lá para o export na outra linha, vai passar para o turn, depois ele vai passar lá para o export na outra linha. Se eu quiser ir para trás, posso apertar B, tá? Então B eu ando para trás por uma palavra, no início da palavra, e no W eu vou para frente. Se eu apertar E, eu vou andando para frente, só que eu vou indo ao final das palavras, tá? Então vocês podem ver, eu tô no S, agora eu vou pro O, agora eu vou pro E, agora eu vou pro S, tá? Então vocês podem ver que o E ele também vai indo para frente aí no documento, só que ele vai para o final da palavra e não para o início, certo? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, tá? Vocês devem estar se perguntando, pô Bruno, tu já me mostrou aí como é que eu tô me mexendo aí inicialmente no Vim, mas como é que eu digito alguma coisa, né? Então eu vou vir aqui nessa linha, tá? Com o meu K, vou subir aqui, vim com o K nessa linha 8 aqui, e como que eu entro no modo de inserção? O Vim, para quem não conhece, né? Ele é um editor de texto extensivo
modular. O que significa isso? Que ele tem vários modos. Então ele tem o modo normal, como tu pode estar vendo aqui embaixo. Ele tem um modo de inserção, que eu vou mostrar para vocês agora. Ele tem o modo visual, que eu também vou comentar brevemente nesse vídeo aí. Ele tem o modo de comando, que também vou falar um pouquinho nesse vídeo. E tem o modo de substituição também. Então ele tem vários modos aí que tu pode estar utilizando. Aqui esse modo que a gente está navegando, que eu ensinei, o HJKL para vocês, é o modo normal. Se eu quiser entrar no modo de inserção, que é para digitar alguma coisa, a maneira mais simples é apertando a tecla I. Tá? Então se eu apertar a tecla I, eu consigo digitar normalmente como tu está acostumado aí com qualquer editor de texto. Para eu sair desse modo de inserção, vocês podem ver aqui embaixo que eu estou insert nesse modo de inserção, eu aperto ESC, tá? Se eu apertar ESC eu saio desse modo de inserção. Como que eu deleto uma linha então? Se eu digitei essa linha aqui e agora eu quero deletar ela, como que eu faço? Eu posso apertar DD. Se eu aperto DD, essa linha vai sumir, certo? Então, outra coisa que eu posso dizer para vocês é em relação ao zero, tá? E ao cifrão. Se eu apertar 0, eu vou para o início de uma linha. Se eu apertar cifrão, eu vou para o final da linha. Então 0 para o início de uma linha, cifrão para o final de uma linha, tá? Que eu posso mostrar para vocês? Como que eu saio do Vim, então, né? Se tu não sabe como que sai do Vim. A gente sai do Vim entrando no modo de comando e digitando o comando para sair. Então, para a gente entrar no modo de comando, a gente digita 2 pontos, tá? Aí vocês podem ver que aqui até mudou aqui embaixo na minha barrinha, né? Eu posso, então, escrever o que é de quit, né? De fechar, né? De sair, né? E vou dar um ponto de exclamação, que significa forçar, então, né? Sempre que eu der um ponto de exclamação, ele vai forçar. Então eu vou sair sem salvar, descartando as minhas alterações, tá? Se eu entrar novamente aqui no meu documento, vocês podem ver que ele vai voltar como ele era antes. Se eu quisesse fazer alguma modificação, tá, no documento e sair, eu poderia dar 2 pontos, W, e dar o Enter, aí o W vai estar salvando o documento. Se eu desse 2 pontos, W, Q, ele vai salvar e sair do documento, certo? Então vamos continuar aqui. Tá? Depois de tu aprender a entrar nesse modo de inserção aqui, tu aperta I, então, vamos voltar aqui, tu pode estar apertando I, né, e digitando aqui o que tu quiser, tá? Então vou apagar aqui, tá? E dar um ESC para sair do modo de inserção. Tu pode também copiar alguma linha, né, com o YY. Tá? Então se eu der um YY, aqui eu copiei essa linha Export Editor. Se eu der um P, eu vou colar essa linha em um P de paste. E o Y é de yank, né? Seria de arrancar em inglês, né? Que seria o copiar, né? Aqui no Vim. Então se eu der um P, eu vou colar essa linha. Posso dar P diversas vezes aí que eu vou estar colando essa linha. Se eu quiser desfazer alguma ação que eu fiz, eu posso apertar U aqui no modo normal, tá? Então se eu apertar U, até voltar como estava antes, né? Eu desfaço então essas alterações. Se eu quiser refazer, então eu posso utilizar o Ctrl R. Ctrl R, eu refaço aí minha última ação. Então eu vou botar o U aqui pra gente tirar. O que mais eu quero mostrar pra vocês? O V. Tem o V, né, que é esse modo aí de visual, né? Se eu apertar V, vocês podem ver que aqui embaixo, ó, eu entro no modo visual. Eu posso usar minhas teclas de navegação, né? Ou o W, até que e o B, que eu expliquei para vocês. Então, se eu for com o L aqui para a direita, eu vou selecionando um pouco. Se eu der o W aqui, eu também consigo utilizar aí esses e passando por esse objeto para selecionar. Se eu der o B, eu volto aqui a seleção, né, etc. Se eu posso apertar Y para copiar e se eu der um P aqui, eu vou vamos tirar aqui. Se eu der um V maiúsculo, tá? Então, se eu quiser fazer uma seleção por linha, né? O V maiúsculo ele vai selecionar as linhas. Então, se eu for indo para baixo, vai selecionar todas essas linhas. Então, eu posso dar um Y para copiar essas linhas, vir aqui e começar a dar um P para ir colando aí essas linhas. Vocês podem ver que tá aqui coladas todas as linhas que eu copiei, tá? Vou dar o 2 Us aqui para desfazer essa ação, tá? Então, agora vocês já sabem se mexer, né? O que a gente viu nesse primeiro vídeo aqui do Vim, para tu já tá conseguindo ter uma ideia de como é que funciona. O HJKL aí para estar se mexendo no documento, tá? Aqui.
certo? O W, né, e o B para ir uma palavra para frente ou uma palavra para trás, tá? O E para ir uma palavra para frente, só que ao final da palavra. O I, se tu quiser entrar no modo de inserção, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, aqui no directory, posso colocar, tipo, apertar I, escrever file, espaço e sair aqui do modo de inserção com o ESC, tá? Acho que para um primeiro vídeo, tá? Dá para vocês se virarem já dentro do Vim. Claro, no próximo vídeo aí que vocês podem estar vendo, né, que vai sair no dia seguinte a esse, eu vou estar explicando aí alguns conceitos que vão estar otimizando bastante aí teu trabalho dentro do Vim, tá? Então espero que tu tenha gostado aí desse primeiro vídeo, tá? Aqui do canal, tá? Por exemplo, se eu quisesse deletar essas linhas aqui, eu poderia selecionar com o modo de visual em linha, tá? E apertar D aqui, que eu também ia estar deletando, tá? Se eu desse um U, eu ia desfazer essa ação, certo? Então, a gente se vê aí no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado aí. Pode deixar o teu comentário, tua experiência, tua sugestão aí em relação a isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu então e se inscreve no canal se não for inscrito. Até a próxima!